Oi galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha segunda gestação, né? A gestação do Miguel. Vou explicar certinho pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo, compartilha, curte, comenta aí. E vou explicar pra vocês como que foi a minha gestação. Então, bora pro vídeo, né? Bom, gente, na gravidez do Miguel, na gestação dele, eu fiquei meio que sabendo assim no susto, né? Eu até compartilhei algumas informações com umas amigas minhas. Elas falaram assim: nossa, nem sabia que existia isso, ou que você tinha, ou que quando a gente tem endometriose a gente consegue engravidar e tal. É bom vocês sempre procurarem o médico de vocês, né? Pra dar mais informações, suporte, que eles que vão tá por dentro de tudo pra informar pra vocês como que o que é endometriose, é, o que se você pode realmente engravidar, se você não pode, essas coisas todas, né? Eu vou contar o meu caso, a minha situação que aconteceu comigo, certo? Então, assim, quando eu descobri que eu tava grávida do Miguel, foi um susto, né? Porque assim, a gente programa outras coisas, né, na vida da gente e nunca sai do jeito que a gente quer. Nunca é nos planos da gente, sempre é nos planos de Deus. Porque Deus sabe da nossa vida, sabe do que a gente precisa, sabe das nossas coisas, das nossas dores e a gente, né, programa todas as coisas. Não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou seguir esse plano de vida pra mim, mas nunca é do nosso jeito, sempre é do jeito que Deus quer. E assim, eu e meu esposo, a gente tinha assim, se programado só pra ter a Isabela, né? A gente tinha ela já tinha 6 anos, né? E tava tudo correndo bem, né? Eu falei assim, eu já tomava injeção. Eu tomava aquela injeção que era de 3 em 3 meses. E aí, eu falei assim, eu vou colocar o DIU, né? Porque eu já fico menos preocupada, eu já tenho o DIU. Mas eu nunca fui pesquisar ao fundo, né? O pessoal que coloca o DIU, porque depois que aconteceu isso comigo, eu fui pesquisar no YouTube várias coisas das meninas que colocam o DIU e engravidam. E, tipo assim, nunca passou isso pela minha cabeça, né? Eu vou colocar o DIU. Pra mim, eu coloquei o DIU, era que tava segura. E aí, eu já tava tomando injeção, né? De 3 em 3 meses. Aí eu falei assim, vou colocar o DIU. Fui lá, bonita, e falei com o meu médico na época, né? Falei com o meu médico na época. Ele falou assim: não, vamos colocar, tá tudo certo, seus exames tá tudo ok. Você só vai me fazer um exame de sangue, né? Porque pra você colocar o DIU, você precisa ter o exame de sangue negativo, né? Constando que você não está grávida. E aí a gente coloca. Aí meu plano autorizou, tudo certinho. Fiz o exame de sangue, deu negativo. Isso foi. O Miguel nasceu em agosto de 2021. E aí. Não, agosto de 2021, tô ficando doida, gente. Ele nasceu em agosto de agora. 2022. Não, 2021 mesmo. Olha, louca! Depois eu corto isso. Ele nasceu em agosto de 2021. Eu coloquei o DIU em dezembro. Em dezembro de 2020. Aí eu peguei, fui lá, coloquei o DIU, né? Colocamos o DIU e tal. Eu não lembro qual foi a data certinha, mas foi começo de dezembro. Peguei e coloquei o DIU. Aí, comecei a passar mal. Tava na casa da minha sogra. Comecei a passar mal, ela tinha viajado, né? A gente morava com a minha sogra. Aí eu comecei a passar mal, Falei, gente do céu, o que tá acontecendo? E eu não sou de vomitar. Não sou de vomitar. Eu descobri quando eu tava grávida da Isabela por causa disso. Porque eu não sou. É muito difícil eu vomitar. E eu comecei a vomitar. E aí eu descobri que eu tava grávida da Isabela, né? Na primeira gestação. Agora foi a mesma coisa. Comecei a vomitar e nada parava no estômago e nada. Aí a minha cunhada falou assim: eu acho que você tá grávida. Eu falei: não, não, não.
Não, então assim, menina, você tá doida? Eu coloquei um DIU, eu tô com um DIU, não tô grávida não, isso deve ser alguma coisa que eu comi e tal, né? E ela falou assim, vai lá e compra um teste na farmácia, né? Vamos tirar a prova. Fui lá na farmácia, comprei aquele teste que é aquela canetinha, fiz lá bonitinho. Quando eu vi o resultado, tava lá assim, um mais e um menos, que é aquele teste que é mais e menos, assim, né? Porque na minha época que eu fiz da Isabela era só aquele do papelzinho que aparecia os dois risquinhos. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui ler lá no negócio pra ver o que é isso. Falei, gente, não, tá errado isso aqui. Aí ela falou, não, tá certo, você tá grávida. Falei, tá, não, tá errado, vou fazer um exame de sangue. Aí eu peguei e, como o meu doutor tinha saído de férias, eu não conseguia fazer um exame de sangue, né? Eu tinha pra autorização. Eu até conseguia fazer, mas eu falei assim, vou esperar ele voltar e vou fazer o exame de sangue. E isso foi, tipo assim, eu já tinha passado o Natal, já tinha passado o Natal. Aí em janeiro, ele voltou acho que dia 5 de janeiro, se eu não me engano. Eu fui lá, ele passou um exame, eu fui e fiz um exame de sangue. Deu positivo. Eu quase tive um troço, gente. Quando eu olhei aquele exame que deu positivo, eu falei, não é possível, tá errado. Aí ele falou assim, vamos pedir uma transvaginal. Ai, desculpa. Vamos pedir uma transvaginal. E assim fez. Ele pediu uma transvaginal, eu fiz o exame da transvaginal. Quando eu vi lá, tinha lá uma pessoinha. Aí eu falei, gente, não é possível, como assim? Eu fiquei desesperada, né? Porque, tipo assim, eu não tinha programado, não tava pensando. E eu já tinha colocado o DIU, fiquei super preocupada até então, eu não sabia como o DIU funcionava, né, tal. E aí eu peguei e falei assim, e agora? E agora? Agora vamos cuidar, né? Uai, já tá aqui dentro, vamos cuidar. Aí eu peguei e ele passou todos os exames, fiz todos os exames. Aí eu fui pegar os exames que ele tinha passado antes de eu colocar o DIU, né? O exame de sangue, que deu negativo. Depois que a gente coloca o DIU, eu esqueci de falar isso pra vocês. Depois que a gente coloca o DIU, eu coloquei o DIU em dezembro. Aí eu acho que passou uma semana por aí. Uma semana? Não, não. Passaram-se 4 dias. Eu coloquei o DIU, por exemplo, numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira à tarde, eu fiz uma transvaginal pra ver como que tava o DIU, porque ele tem que estar lá bonitinho, certinho, né, no local que ele tem que ficar. E nessa transvaginal, apareceu o bendito do DIU, apareceu bem, bem a foto dele. O bendito do DIU lá e não apareceu nenhum bebê. Pasmem com isso, tá? Não apareceu nenhum bebê. Apareceu o DIU e não apareceu nenhum bebê. Aí tá, eu peguei e fiquei tranquila, né? Porque o DIU tava lá, não tinha bebê nenhum, tava tudo certo. E depois que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, que eu fiz o exame de sangue, deu positivo, eu fui fazer outra transvaginal, né? Em janeiro, dia 6, 7, fui fazer outra transvaginal, tava lá o bebê e o DIU. Bem assim, gente. Aí tá. Aí eu fiquei assim muito, tipo, fiquei pensando, porque no começo você para e pensa, né? Você fica pensando em mil coisas, fala, gente, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou criar? Como, né? Tem tudo isso, mas sempre Deus ajuda a gente. Sempre Deus dá um jeito, porque se ele mandou, é porque algum propósito tem. É sempre assim, gente. E aí, só que eu comecei a ter muito sangramento, né? Eu comecei a ter muito sangramento e eu tinha sangramento. No primeiro mês eu tive muito sangramento. E aí eu troquei de médico. Eu fui para uma outra doutora e que eu, né, já tinha indicações de amigas minhas, eu troquei e ela foi excelente, sabe? Ela me deu todo o suporte e foi justamente na época da pandemia. Eu fiquei assim muito preocupada porque na época que eu fiquei grávida,
as gestantes ainda não tinha saído ainda as vacinas para gestante. Na verdade, tinha saído as vacinas, só que não tinham autorizado, né? Eles não tinham liberado ainda vacina para gestantes. Então, assim, eu fiquei morrendo de medo, porque a gente via casos na TV de gestante que teve bebê antes da hora, que o bebê nasceu com problema, que a mãe morreu, sabe? Então, assim, eu fiquei desesperada. E aí é mil coisas, né? Quando você tá grávida, os hormônios ficam uma flor da pele. E aí mil coisas. Aí quando autorizou a vacina para gestantes, eu fiquei, mais aliviado. Fui, me vacinei, fiquei assim super feliz, né? Que eu já tava segura, meu bebê já tava seguro. E aí foi só felicidade, né, gente? Foi só felicidade. Que aí eu peguei e fui, fiz o chá de bebê, tudo, fui comprando as roupinhas. Aí eu fui fazer o exame pra descobrir o sexo. Fiz o exame pra descobrir o sexo e descobri que era um menino. E era um menino e eu fiquei assim, sabe? Falei, gente, eu até comentei com a minha sogra, falei, será que eu vou conseguir ser mãe de menino? Porque, né, nunca tinha passado na minha cabeça de ter um menino, assim. Quando eu engravidei da Isabela, eu desde de novinha, assim, que eu pensava assim, ai, quando eu tiver um filho, eu quero que seja uma menina, que eu já tenha até um nome, tudo. E assim, e o Miguel foi um presente de Deus, porque é uma criança abençoada. É, foi através dele que eu descobri que a minha endometriose tinha avançado muito, porque até então eu sabia que eu tinha endometriose, mas não era tanto assim, ela não tinha uma proporção tão grande, porque eu fazia exames e dava ali que eu tinha endometriose, e assim, eu sentia muita dor. Quando você tem endometriose, eu não sei as outras pessoas, mas eu sentia muita dor. Eu sentia dor pra ter relação, eu sentia dor na menstruação. Quando eu parava de menstruar, eu sentia dor. Às vezes eu ficava 2 meses menstruando, assim, sabe? Eu menstruava muito. E eu tinha muita cólica, muita cólica. Então, assim, pra mim era desesperador. E desde novinha, desde quando eu comecei a menstruar, eu já sentia muita dor, assim. E eu sempre era desregulada, assim. Eu nunca fui certinha, menstruava assim, ai, 3 dias, 4 dias, igual, né? Tem meninas, mulheres que menstruam certinho. Eu sempre era meio desregulada. E aí, eu sabia que eu tinha endometriose, né? Eu tratava aquilo, eu já tinha passado por vários médicos. Aí um falava assim: ah, tá normal, é normal, vamos fazer um tratamento e você vai melhorando. Outros falavam assim: ah, vamos esperar você ter filho, né? Quando eu tiver minha primeira filha, vai passar, isso vai passar. Então, assim, tipo, nunca eu fiz um tratamento aprofundado mesmo, um tratamento fundo, assim, pra saber, né? E aí, decorreu a gravidez, foi tudo certinho. A gente só ficava, assim, fazendo muito mais ultrassom, né? Pra acompanhar, pra ver onde que o Gil tava, porque quando eu tava grávida do Miguel, o Gil tava bem pertinho, assim, da parte, assim, da cabeça, assim, sabe? Lógico que tem, que ele fica dentro, como que fala? O Gil tava lá dentro do útero, o bebezinho também, e tava muito perto um do outro. Então a gente sempre fazia acompanhamento de ultrassom, assim, pra ver como que tava, né? Se não estava tudo normal, mas graças a Deus a gestação decorreu tudo normal. E aí eu tive o Miguel, foi um parto cesárea, porque da Isabela eu já tinha tido cesárea e eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Eu dilatei 5 centímetros. Eles tinham colocado remédio pra acontecer, pra, né, ter a dilatação. Mas eu fiquei das 6 da manhã até umas 5:30 da tarde. E tentando, fazendo força e nada, e dilatou só 5 centímetros. Aí meu médico na época falou: não, vamos pra cesárea, né? Porque você já tá sentindo muita dor, a bebezinha pode, né, acontecer alguma coisa, então vamos pra cesárea. E a gente foi pra cesárea. Então, quando foi 6h15, eu tive a Isabela. Então, fiquei mais ou menos 12 horas em trabalho de parto pra, no final das contas, ir pra cesárea. Então, assim, eu
Eu preferi na minha segunda gestação ter parto cesárea, porque eu não queria passar pelo aquele sofrimento todo e ainda ocorrer de meu bebê ter algum problema ou entrar em sofrimento, né? Como eles falam, por causa de mim, da minha teimosia. Então eu decidi ter cesárea mesmo, desde o começo. E aí eu tive o Miguel, foi tudo bem, graças a Deus. E eu continuava sentindo dor. Continuava sentindo muita dor. E aí, essa minha doutora que eu tava, ela falou assim, olha, tem uma especialista aqui em Campo Grande, que é a doutora Rita de Cássia. A doutora Rita de Cássia filha, que é a doutora Ritinha. Gente, ela é maravilhosa. Quem é aqui de Campo Grande, é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá, gente? Quem for aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tiver problema de endometriose e quiser procurar ela, eu super indico. Ela é uma excelente ginecologista, ela é especialista em endometriose. E ela vai tirar todas as suas dúvidas, vocês vão fazer todos os exames que tiver para ser feito. E ela é excelente, eu super aconselho. E aí eu fui procurar ela, né? Eu já tinha tido o Miguel, eu tive ele em agosto, né? Eu tive ele em agosto. E aí eu só não lembro, eu acho que eu operei, eu não lembro se foi em dezembro do ano passado ou em janeiro desse ano. Eu não me lembro, que eu não sou muito boa de data, gente. Não reparem nisso, tá? E aí eu peguei e fui procurar ela, expliquei toda a situação, a gente fez exames, fizemos um exame super profundo, que é da endometriose profunda, pra ver como que ela tava, né? Porque eu falei pra ela, eu cheguei pra ela e contei, falei, expliquei toda a minha situação, falei, doutora, eu não aguento mais sentir dor, eu sinto muita dor, sabe? E aí, até na relação sexual, sabe? Eu não queria mais ter, porque eu sentia muita dor, parecia uma faca que tava dentro de mim, entendeu? Então, assim, é muito ruim mesmo. E aí ela falou, não, vamos fazer todos os exames. Ela me passou todos os exames. Gente, ela é excelente. E aí eu fiz um exame e ela falou assim, olha, porque quando eu cheguei lá no consultório, eu já cheguei com a ideia assim, doutora, eu quero tirar o meu útero. Eu não quero mais ter filho, eu já tive meu segundo filho agora e eu não quero mais. Então eu quero tirar meu útero, eu não quero mais sentir essa dor, sabe? Se isso for pro meu bem, se essa dor, que é essa endometriose, tiver, tipo assim, né, no útero e eu tirar o útero e isso for pra melhorar, eu aceito. E aí a gente fez todos os exames e tal. E ela viu e falou assim, olha, Luanda, eu acho, né, você quer tirar, eu também aconselho você a tirar, porque a gente chegou num acordo, né, ali, ela vendo que eu não ia querer, eu não ia ter mais filhos realmente, e eu tava sentindo muita dor, porque o meu estágio da minha endometriose estava muito avançado. Então, pra mim, era melhor tirar o útero do que permanecer com o útero sentindo dor e sentindo tudo aquelas coisas. E aí a gente foi. Chegou o dia da cirurgia, meu plano autorizou certinho, chegou o dia da cirurgia. E aí ela fez a esterectomia, né? Tirou o útero, as trompas. E assim, gente, eu vou falar pra vocês, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida, foi ter tirado o útero. Porque eu não sinto mais dor, eu não menstruo mais, né? Eu não fico mais menstruada, eu não sinto mais dor na relação. Tipo assim, aquilo foi. Tirou como uma luva, assim, sabe? A dor que eu sentia acabou. Acabou, sumiu. Então, assim, eu aconselho quem tem esse problema de endometriose, falar com seu médico, ver a real situação, é, a sua situação, né, clínica, para ver se você está apta, se realmente você quiser fazer essa cirurgia, né, de retirada do útero. Quem realmente quiser, né, que já teve filho, não quer mais ter filho, tem esse problema de endometriose, e realmente você sentar com o seu médico e o seu médico te explicar tudo certinho e vocês verem que se o seu caso realmente se trata disso, eu aconselho, gente, é a melhor coisa que tem. Porque você ficar sentindo dor, olha, eu comecei a menstruar com 11 anos e eu sentia dor toda vez que eu menstruava. Eu sentia dor
toda vez que eu menstruava. E depois, quando eu iniciei a relação adulta, né? A vida adulta, que tinha relação com o namorado e tal, eu sentia muita dor. Então, assim, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? E aí, eu entro no caso, assim, dessa fofurinha que é meu filho, o Miguel. Se eu não tivesse tido o Miguel, eu não tivesse me alertado tão pra, pra ver quão grave estava a minha situação da endometriose, entendeu? Então, por isso que eu falo, Deus faz as coisas tudo certas, tudo é no tempo de Deus, tudo é do jeito que Deus quer, que Deus planeja na nossa vida. Então, se eu não tivesse tido meu filho, ele é uma bênção na minha vida. Eu não imagino, a gente não imagina a vida sem ele aqui em casa, sabe? Ele é a alegria da nossa casa. Pensa, uma criança alegre, um leonino, né, gente? Super alegre. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele já acorda sorrindo, vocês não têm noção. Então, assim, se eu não tivesse tido meu filho, é, eu não saberia o quão grave estava a minha situação da endometriose, o quanto avançada ela estava. E assim, endometriose ela é uma coisa muito séria, né? Ela vai pro intestino, ela se alastra, né? Por todos os departamentos aqui. Então, assim, se eu não tivesse ficado grávida dele, eu não tinha, né, procurado, não tinha me atentado a ir no médico a fazer um exame mais profundo para ver essa endometriose, não tinha procurado uma especialista em endometriose para ver a minha situação. Então eu super aconselho vocês que tem endometriose, que tem qualquer problema, tá sentindo dor, não é normal, gente. Não é normal sentir dor, sabe? Então assim, eu super aconselho, vão no médico, fazem exames. Não deu certo com aquele médico, não foi muito com a cara dele, não deu muito certo, procura outro médico, procura um especialista, que é a melhor coisa que vocês vão fazer. E hoje eu tenho a minha bênção, né? Os meus dois filhos, que a Isabela é uma bênção, é uma menina abençoada, sabe? Ela é uma filha maravilhosa. E o Miguel, que veio pra como que fala? Tornar a nossa vida, nossa família melhor. Ele ensinou a gente desde que eu fiquei grávida dele, né? Desde que eu não vi ele lá, como eu disse pra vocês, Deus faz tudo no momento certo. Como que eu não vi, como que em nenhum exame saiu que eu estava grávida, nenhum exame de sangue, nem na transvaginal, quando eu já tinha colocado o DIU, não aparece bebezinho nenhum. E depois que eu fui fazer, aí o pessoal fala assim: ai, mas você colocou o DIU e ficou grávida. Não, gente. Eu não coloquei o DIU e fiquei grávida. Eu já estava grávida quando eu coloquei o DIU e eu não sabia. Entendeu? Já estava grávida. Quando a gente foi fazer o exame da transvaginal, que eu fiz lá o exame, pelo, né, pelo. Lá eles têm como saber, né? Pelo tamanho do feto, saber de mais ou menos quantas semanas você está. E aí o doutor falou assim: nossa, você tá mais ou menos de 7 semanas. Então, assim, gente, eu já estava grávida quando eu tive. Quando eu coloquei o DIU. E graças a Deus não aconteceu nada com o Miguel, sabe? Ele nasceu perfeito, não aconteceu nada com ele. E isso tudo, o que a gente pode falar? É só obra de Deus, porque não tem o que a gente falar, não tem o que a gente pensar, assim, é só obra de Deus, porque Deus sabe tudo na nossa vida. E se não fosse o Miguel, se não fosse eu ficar grávida dele, essa endometriose poderia ter avançado, né? Podia ter chegado no intestino, alguma coisa assim. E eu não teria só retirado somente o útero. Então é tudo coisa de Deus mesmo. E eu agradeço muito, sou muito grata a Deus por ter meu filho, porque ele é maravilhoso. Ele tem um propósito na nossa vida, sabe? Ele deixou a gente mais unido, mais fortalecido e eu só tenho a agradecer. Então a dica que eu dou pra vocês é pra vocês se tratarem, se cuidarem, procurem um ginecologista, procurem um especialista. Se tá sentindo dor, qualquer tipo de dor, não é normal ficar sentindo dor. Não é normal você ficar
um mês, 2 meses menstruada. Isso não é normal. Então procure um especialista, tá? Então tá, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. Compartilha as experiências de vocês. Deixa lá nos comentários. Eu vou ler tudinho. E se vocês quiserem que eu traga mais alguma coisa, mais alguma informação, eu posso ir buscar pra vocês e trazer aqui pra vocês, tá? Então até o próximo vídeo. Beijos, ficam com Deus e se cuidem, tá? Beijo.